Oi pessoal, tudo bom? Estamos juntos para mais um vídeo. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Ora assim comigo, doce Espírito Santo, fala comigo, que a tua palavra venha de encontro ao meu coração, que haja transformação, que o meu agir seja segundo a tua palavra, para que eu possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Me ensina, Senhor, que eu possa descansar, confiar na fidelidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Descansar e confiar na fidelidade de Deus, é exatamente sobre isso que eu vou falar. Muitas vezes nós passamos uma vida vivendo como nós achamos que deve ser, servindo as nossas emoções, alimentando as nossas vontades, e o Espírito Santo fica lá escondidinho, e na hora do aperto, daí nós chamamos o Espírito Santo. Deus, ele quer ministrar as verdades dele ao nosso coração, e quando nós começamos a ser cheios da verdade de Deus, começa a haver uma transformação primeiro em nós, e depois tudo que está ao nosso redor, as nossas circunstâncias começam a ser transformadas. Nós temos o costume de pedir para Deus transformar a circunstância, e Deus não age assim. Deus não ama a circunstância, Deus nos ama. Deus quer nos transformar, porque Ele sabe que quando seus filhos são transformados, dos nossos lábios começam a sair palavras de vida, e essa atitude nossa começa a transformar tudo ao nosso redor. Amém? O diabo não quer que nós saibamos isso. O diabo não quer que você profetize sobre o seu dia. O diabo quer que você comece a segunda-feira, o diabo quer que comece seu dia, que você já levante da cama reclamando de alguma coisa. O inimigo, ele é astuto, ele quer fazer isso com você. E quando você já começa a ter essa atitude, tudo ao teu redor começa a agir da mesma forma daquilo que você está declarando. Provérbios diz que palavra de vida e de morte estão nos nossos lábios. Mas quando nós confiamos e aprendemos sobre a fidelidade de Deus, o fato de acordar e ter um Deus que cuida de nós, que é poderoso, que é maravilhoso, te dá a certeza de que sua semana vai ser bênção. Porque nós temos um Pai que cuida de nós. Amém? Você recebe isso? Nós vamos falar, confie, descanse. Eu quero dizer para você, Jesus, ele é tão real quanto há 2000 anos atrás. Muitas pessoas ficam falando assim, ai, eu queria ter vivido na época de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, essa é a época de Jesus. Ele não mudou, ele é o mesmo. Se o livro de Atos continuasse sendo escrito, porque os discípulos começaram a ir pregar o evangelho, mas se nos nossos dias o livro de Atos continuasse sendo escrito e nós continuássemos escrevendo, o que nós iríamos escrever? Que nós acordamos e murmuramos e reclamamos e fomos viver a nossa vontade, não orei nenhuma hora, não deu tempo para fazer nada. Até Jesus voltar. Nós estamos vivendo a mesma época dos discípulos. Mudou cultura, mudaram situações, porque cada vez nós vemos mudanças, e as mudanças são enormes, porque se você for ver como a sua vida era como era criança e quando é hoje, já está uma mudança enorme. Esse é o tempo que Deus te deu para ser o discípulo dele aqui. E junto com isso, nós podemos experimentar da fidelidade de Deus. Entenda uma coisa, a Bíblia é para nós que estamos aqui. A Bíblia é o manual, a Bíblia é a espada, é a Bíblia que nos fortalece para que nós possamos passar os nossos dias aqui. Amém? Quando nós falamos de fidelidade, entenda uma coisa, fidelidade é 100%. Eu sempre falo isso. Se é 99%, não é fidelidade, é infidelidade. Se meu marido chegar para mim e falar, eu sou 99% fiel a você, eu não quero. É 100%. E quando nós falamos a respeito de Deus, eu quero que você entenda, a fidelidade dele conosco é 100% fiel. Ele é o primeiro a obedecer a sua palavra. Ele disse que através de nós, orem pelos enfermos, expulsem demônios. O Espírito Santo, ele habita em um corpo para que ele possa agir através disso. E Deus, ele cumpre a palavra dele. Deus poderia fazer um monte de coisas sem usar o ser humano. Falar, cansei desse ser humano, vou fazer. Mas se ele fizesse isso, ele ia descumprir a palavra dele, porque ele falou que seriam através de nós. Que o Espírito Santo iria agir através de nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em quem? Em nós. E através de nós. Olha como isso é poderoso.
Deus é o primeiro a obedecer a palavra dele. E tudo que está na Bíblia, Deus cumpre. Deus não fala assim, ai, eu vou fazer agora de um jeitinho aqui, entendam o que eu vou fazer. Não, vai ser assim, até a volta de Jesus, eternamente, porque Ele é fiel. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Você consegue entender? Você pode falar assim, ai, tem uma pessoa que eu confio tanto, ela é tão correta. Nossa, eu nunca vi ela mentir, ela falar mal de ninguém, mesmo assim ela é pecadora. Ela deve ter falado mal sim, ela às vezes luta com a mentira. Agora, eu quero dizer uma coisa, nós temos a verdade, nós buscamos ser verdadeiro, nós fugimos de fofoca, nós fugimos da mentira. Agora, Deus, Ele é o amor, Ele não tem amor. Deus é a verdade, Ele não tem a verdade. Ele é o caminho, Ele não tem um caminho. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Compreender a grandeza de Deus nós não conseguimos humanamente. Então você precisa crer que a fidelidade de Deus é muito maior do que aquele que muitas vezes jurou fidelidade no altar por você e traiu. Do que seus pais, do que amigos que já te traíram. Eu não estou falando dessa. Essas pessoas, elas são fáceis muitas vezes, ou o diabo consegue usá-las e muitas vezes te machucar através disso. Agora Deus é fiel. Ele é fiel, Ele é o mesmo. Ontem, hoje, vai ser eternamente. A mesma época que Paulo pedia e orava, os milagres aconteciam, nós estamos vivendo o decorrer dessa época. Continua a mesma coisa. Mas por que não acontece tanto milagre, Pri? Porque nós não buscamos tanto quanto eles buscavam. Porque a nossa prioridade não é buscar Deus. A nossa prioridade é ter os nossos benefícios. E mesmo assim Deus continua nos amando. Mesmo assim Deus continua nos abençoando. Mesmo assim Deus continua nos entendendo. Porque Ele é um Pai de amor, Ele é paciente. Deus cumpre a sua palavra. Descansar na fidelidade de Deus é ter certeza que Ele está cuidando de você. Ele é fiel. Quando nós entendemos, quando você começa a semana, quando você começa o seu dia entendendo a fidelidade de Deus, tudo ao seu redor passa a ser diferente. Eu falei pra você, quando você tem atitudes diferentes, as suas atitudes são diferentes. Quando você sabe quem é Deus, as mentiras do inimigo têm que ir embora da tua vida. Ele pode querer lançar um monte de coisa na sua mente, você sabe da fidelidade de Deus. Muitas pessoas falam, ai, Deus me abandonou, ai, Deus... Quando a pessoa sabe da fidelidade de Deus, ela jamais diz isso. Ela diz, Deus, tá tudo difícil, mas pode todo mundo me deixar. O Senhor vai permanecer comigo. Sabe, eu tava aqui pensando esses dias atrás, eu comecei a pensar, nossa, não lembro o que eu vi, o que aconteceu, que eu pensei assim, ai, né, eu tô longe de casa. Eu tô longe da minha cultura, eu tô longe da língua, tudo é tão diferente. Eu jamais imaginei que eu ia viver essa situação. Na verdade, não é uma situação, que eu ia viver essa experiência, que é maravilhosa também. Mas eu falava assim, Deus, é tão difícil ficar longe de casa, tanta coisa tá acontecendo no Brasil. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. E na mesma hora o Espírito Santo falou pra mim assim, deixa eu te explicar uma coisa. Você tá longe da sua mãe. Você está longe da sua família, dos seus amigos. Porque longe de casa, todo mundo está. A sua mãe que está lá no Brasil, na casa que ela mora há tantos anos, ela também está longe de casa. Porque o seu lugar, filha, não é aqui. Vocês estão aqui de passagem. E vocês precisam entender isso. Porque daí o que tem mais valor para você não é onde você está, mas é quem você é e quem habita em você e para onde você vai. Amém? E eu comecei a falar, uau, Espírito Santo, obrigado por falar comigo. E ele começou a falar, filha, todos vocês estão fora de casa. E um dia todos vocês vão estar junto com o Pai, vão estar em casa, e isso vai ser para sempre. A fidelidade de Deus é que um dia todos nós vamos estar juntos, mas nós temos que obedecer a palavra dele, entender. Você consegue entender que se nós confiamos na palavra de Deus, a nossa vida é diferente? Se nós confiamos na fidelidade de Deus, pode ser o sim, pode ser o não, pode ser espere, é o melhor. Amém? Quando uma mãe, um filho confia na mãe, a mãe fala não. Ele vai saber que eu não posso ir. Filho, agora espera um pouco. Não, agora você pode ir.
Você entende? Então, o não, o espere, ou aquela coisa que é até dolorida, porque ele fala, no mundo vocês vão sofrer aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Então, a fidelidade de Deus nos faz ter essa certeza de descanso. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você tem pedido para Deus e não tem ainda ouvido. Mas se você obedecer e confiar, eu quero dizer para você que existe um Deus fiel. Você pode estar passando por muitas coisas na sua vida, mas deixa eu te dizer, Ele é fiel. Ele cumpre a palavra dele. Acredite na fidelidade de Deus, acredite no amor de Deus. Tem uma passagem lá na Bíblia, em Gênesis 50, 20, diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. José falando. Porém, Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aqui está falando da história de José. Ultrapassa uma lógica humana. Ele transforma traições, ele transforma mentira, ele transforma a doença, gente. Ele transforma até a morte em bênção para a vida daqueles que amam ao Senhor. Entende? Se você ama o Senhor e você o busca, tudo na sua vida há um propósito. Há um propósito para tudo que Deus tem. Amém? O justo nós vamos viver pela fé. A palavra de Deus diz assim, o justo ele vence pela fé. Entenda uma coisa, viver pela fé e ter lutas são coisas que nós temos que entender. Lembra que eu estou falando para você que Deus não está olhando as circunstâncias. Embora Ele muda, mas Ele quer nos mudar. Porque se antes eu agiria com medo, a minha circunstância torna tudo em medo. Se eu ajo com ira, a minha circunstância afasta todo mundo de mim. Agora, se eu experimento a paz, a mansidão, se eu experimento a alegria de Deus, se eu experimento o consolo do Espírito Santo, se eu vivo tudo isso, você concorda que as minhas atitudes vão ser diferentes diante de qualquer coisa que venha aparecer na minha vida? Eu quero ler uns salmos para você, que muitas vezes as pessoas deixam aberta a Bíblia nesses salmos, mas eu quero dizer para você que o que faz diferença na nossa vida não é a Bíblia aberta, mas é a Bíblia nos transformando, a palavra de Deus transformando. E Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Presta atenção. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse é o nosso Deus. Quem escreveu isso, Davi, ele conhecia a Deus. Entenda uma coisa, Davi teve muitas situações na vida dele terríveis, atitudes terríveis. E mesmo assim a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus não olha Claro que é importante, você não pode ter uma vida de pecado, mas o coração quebrantado faz toda a diferença. Davi não vivia na prática do pecado, mas às vezes que ele caiu, ele se derramou na presença de Deus, porque ele sabia que ele precisava do socorro de Deus. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Talvez você esteja assim hoje, Deus, de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Confie na fidelidade de Deus, Ele não dorme. Versículo 4 diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Não compare Deus com você. Não compare Deus com o que você dá para os seus filhos, porque nem nós podemos nos comparar. Se você acha que você é uma pessoa que cuida, que é uma pessoa que ama, imagine o próprio amor. Amém? Confia em Deus. Confia no poder de Deus. Fortalece o espírito, se fortalece em Deus. Creia, descanse. A palavra de Deus, Deus não quer que você tenha uma vida de sobrevivência. Ele disse assim: eu vim para que vocês tenham uma vida e vocês tenham essa vida em abundância. Tem gente que está tendo uma vida sobrevivendo. Ai, mas Deus me ama, tá bom, tô carregando minha cruz. Ele falou: não, eu vim para que vocês tenham uma vida e tenham em abundância. Ele não falou: no mundo vocês vivereis em aflições. Vocês tereis. Vocês vão passar momentos que vão ser de luta.
Mas a vida que eu tenho para você aí é em abundância. Só que nós deixamos tudo para Deus. Deus, faz para mim, faz para mim, faz para mim. Quando nós devemos descansar na fidelidade de Deus e confiar em Deus. Ter uma vida abundante é mais do que você ter coisas. Porque, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver muito dinheiro, daí eu vou ser feliz. Gente, existem quantas notícias de milionários se matando. Eu e meu marido, nós ministramos aqui na libertação, cura, e nos ligaram uma pessoa muito famosa de Los Angeles, pedindo para orar pelos filhos. Tem muito dinheiro. Eu não vou falar o nome porque eu não sei se eu posso falar o nome, eu não perguntei pro meu marido se eu podia comentar o nome. Mas pedindo para orar isso logo que eu vim do Brasil para cá. Na verdade, essa pessoa entrou em contato com um amigo do Fê, que ajuda a ministrar também. E ele falou pro Fê, fulano ligou, pediu pra orar pelos filhos, porque os filhos estão atormentados, ele não sabe mais o que já fazer, já gastou dinheiro com psicólogo, já gastou... E são pessoas riquíssimas, milionárias, e que não têm alegria. Os filhos atormentados, não têm paz. E muitos deles estão envolvidos em coisas terríveis. Porque a vida em abundante que Deus tem para nós, ele quer que você tenha coisas também. Ele quer te presentear. O pai não gosta de dar presente pro filho, só que o pai não fica só enchendo de presente. Existem valores que são muito mais importantes do que presentes pro seu filho. Porque os presentes vão acabar, mas os valores que você ensinar ele, isso vai ser para a vida toda dele. E Deus, ele quer fazer o mesmo para nós. Ele falou, se eu ficar te enchendo de presentes, filha, você não vai ter os meus princípios, os meus valores, e você precisa deles no dia mau, no dia bom, no dia mais ou menos. Você precisa dos meus valores, dos meus princípios, para que você possa desfrutar dessa vida em abundância. Tem gente que pensa assim, entreguei a vida para Jesus, então eu vou viver a vida em abundância. Não. Essa vida em abundância é mais do que coisas que nós possamos ter. A vida em abundância, sabe o que é? É alegria. A vida em abundância é paz. A vida em abundância é consolo. A vida em abundância é uma razão para viver. A vida em abundância é você ter propósito de vida. A vida em abundância é você acordar feliz. Não mudou nada, mas você está feliz. Nenhum dinheiro compra isso. Isso é a graça de Deus e a fidelidade dele, ele não muda. Ele diz assim, eis que estarei convosco todos os dias. Nunca fale que ele te abandonou, porque ele é fiel. Ele cumpre a palavra dele. Se ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, ele está aí com você agora, mesmo que você não sinta. Ele não tem culpa de você não sentir. Você que talvez esteja fechado para recebê-lo. Ele falou assim, eu estou batendo na porta. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com vocês. Sabe o que significa isso? Se você abrir, eu vou entrar e eu vou levar a felicidade, eu vou levar alegria aí dentro. Ceia, vinho é alegria. Pão é vida. Se você abrir a porta, você vai ter alegria, você vai ter uma vida, você vai ter um propósito para viver. Pessoas sem propósitos se tornam depressivas, amargas. Tem um propósito. Confia na fidelidade dele. Tudo pode mudar. Nós estamos vivendo uma época onde o mundo mudou completamente do que nós vivíamos há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Não é verdade? Se você olhar a sua vida 2 anos atrás e olhar agora, você vai falar, meu Deus, como mudou? Quanta coisa aconteceu? Nunca usei tanto máscara na minha vida. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo que falava com Paulo. Ele é o mesmo que disse para Noé construir a arca e todo mundo ficou rindo. Se Deus pediu algo para você, confie na fidelidade dele. Mesmo que todo mundo dê risada em volta de você. Uma hora a chuva vai vir. E você vai estar dentro da arca protegido. Porque você confiou em Deus. Amém? Ora assim comigo. Espírito Santo, eu decido confiar no Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Tudo pode passar, mas o Senhor permanece. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. E nós confiamos e descansamos no Senhor, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado. Obrigado pela paz, obrigado pela alegria, Senhor Deus. As pessoas gastariam tudo que têm para ter alegria, para ter paz, para ter esperança. E
nós podemos desfrutar disso, ó Pai. Nós podemos desfrutar. Ele está aí com você, Ele é o mesmo. O que nós temos feito com a palavra de Deus? Nós somos os mesmos. Nós estamos vivendo as gerações depois de Paulo, de Pedro, de João. Homens que pregaram a palavra de Deus, homens que colocaram sua vida por amor a Deus, e nós muitas vezes não conseguimos passar por uma luta e já estamos reclamando de Deus. Oh, Jesus, nos perdoa de ser uma geração tão mimada, uma geração que não paga um preço em amor ao Senhor, que quando vem a luta, a primeira coisa que eles abandonam é o Senhor. Nos ensina a confiar na tua fidelidade. A tua fidelidade nos constrange, a tua fidelidade, oh Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Tenha um dia, uma semana, uma noite, um final de semana, tudo maravilhoso, abençoado. E comenta no vídeo. Fala o que é a fidelidade de Deus para você. Fala como que você via a fidelidade de Deus. Fala o que você vai querer transformar na sua vida através da palavra de Deus para você hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Curte, compartilhe, comente e seja cheio do Espírito Santo, que Ele é maravilhoso. Amém? Fiquem com Deus. Beijo.